uma dica para quem vai fazer o Enem pela primeira vez. Eu sou a Luma, sou formada em letras, mestre em linguística, criadora do método LP e mais conhecida como a fada da redação por levar milhares de pessoas do absoluto 0 a 900 mais, sem depender de acertar o tema. Então, se você vai fazer o Enem, tem dificuldade com redação, já se inscreva no canal e ative o sininho. Eu recebi a seguinte mensagem da Eudriele lá no Instagram. Luma, uma dica para quem vai fazer o Enem pela primeira vez. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Se eu tivesse que dar apenas umazinha e falar, olha, foca nisso e faz só isso, é o que eu vou fazer agora. O problema é que a gente sente que precisa saber muita coisa e fazer muita coisa para aprender redação. Então, são intermináveis os livros que a gente precisa ler, as séries que a gente tem que assistir, os temas que a gente tem que estudar. E para quem nunca fez o Enem, que vai fazer o Enem pela primeira vez, isso é um mundo de coisa. Nossa, como assim o Enem, a redação tem 5 competências, aí lá vai a pessoa tentar estudar todas as competências. Nossa, como assim pode cair esses 20 possíveis temas quentes para esse ano? Aí vai, estuda tema. E para quem vai fazer algo pela primeira vez, é natural ficar apavorado. E o problema é que quando a gente fica apavorado, às vezes a gente trava. Então é muito comum pessoas irem fazer o Enem pela primeira vez sem nunca terem feito uma redação antes. Então nesse vídeo eu vou te dar uma única dica e você tem que fazer disso a sua tarefa principal para o Enem, para fazer o seu primeiro Enem. E a dica é a seguinte: domine a estrutura da redação. E quando eu digo dominar a estrutura da redação, eu não estou falando de introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa estrutura é o que a gente aprende na escola, né? Na escola, no cursinho, toda redação tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Acontece que no Enem o buraco é mais embaixo. Há sim uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, que é o que eu chamo de macroestrutura, mas dentro disso há uma microestrutura. E eu descobri isso analisando as redações nota 1000 lá depois do Enem 2017, quando a gente errou terrivelmente o tema e uma grande ficha caiu, que é o que faz quem tira 1000 sem ter acertado o tema. E a primeira coisa, logo de cara, que ficou muito clara para mim é que quem tirou 1000 tem uma estrutura milimetricamente organizada. O que eu descobri é que há 9 partes da redação. Uma redação modelo Enem, ela tá microestruturada. Então, dentro da introdução há 3 partes, dentro do desenvolvimento há outras 3 e dentro da conclusão há outras 3. E o que você vai fazer? Essa é a única dica que você tem que fazer, dominar essa estrutura e nessa ordem. Então, você vai primeiro a primeira parte, que é o que eu chamo de parte A ou estratégia de abertura. Depois, parte B, C, D, E, ou seja, o seu progresso em redação, ele vai acontecer de cima para baixo, na folha em branco. Então, na primeira redação, você vai conseguir fazer uma boa estratégia de abertura, depois uma problematização, uma tese, e assim você vai passo a passo dentro dessa única tarefa que é dominar estrutura. Por que dominar a estrutura da redação é tão mágico? Em 2017, eu fiz o Enem para testar o meu método e para saber como era estar no seu lugar. Acontece que naquela época eu ensinava redação temática, então a gente estudava temas que podiam cair para poder ter o que dizer na hora da prova. E isso não aconteceu, nem no Enem 2017, nem em nenhum outro ano. Então, a gente fez a prova improvisando o que dizer, mas a gente já tinha estrutura. Nessa época, eu já conhecia as 9 partes da redação e eu apliquei as 9 partes e tirei 900 pontos. Então, mesmo sem ter necessariamente um repertório, um super argumento, uma super argumentação, ou seja, o conteúdo da redação ele estava enfraquecido porque ele foi pego de surpresa, mas a estrutura estava lá e eu repliquei aquela estrutura e isso me garantiu 900 pontos na redação. É claro que eu sou professora, é diferente uma professora fazer uma redação de você fazer redação, mas os meus alunos naqueles anos só tiraram as notas que eles tiraram também por causa da estrutura.
Então a estrutura, se a gente domina a estrutura, como o nome já diz, a gente tem a estrutura de um texto, ele não fica mais capenga, ele tá com tudo organizado, tudo no lugar certo. E uma boa estrutura já vai garantir uma boa nota nas competências 2, 3 e 5. As competências 1 e 4, a 1 avalia a gramática e a 4 avalia a coesão, elas estão mais interessadas em determinadas palavrinhas soltas que estão lá na redação. Então, a estrutura não necessariamente vai garantir nota nelas, mas nas outras 3 vai. Por exemplo, quando eu aprendo a estrutura da redação, eu percebo que a primeira coisa que eu tenho que fazer é começar com o repertório. Isso é uma aula de estrutura, um aprendizado, um ensinamento de estrutura, mas que já me ajuda com o repertório, porque agora eu tenho que pensar, o que eu vou citar então? Se eu tenho sempre que começar com uma citação, se é estratégico que eu comece dessa forma. Ou seja, a partir da estrutura, várias coisas mentais vão desbloqueando. Outro exemplo, vou estudar a estrutura de uma tese, que é a parte C da redação. Aí eu percebo que na tese sempre começa com um conectivo. Ou seja, eu começo a pensar em coesão, que é competência 4, a partir da estrutura. Perceba como a estrutura, ela abre as gavetas na nossa cabeça e fala, ó, agora você precisa disso, agora disso, agora disso. Então, realmente, dominar a estrutura de uma redação significa ter na sua mão um passo a passo, entendeu? Agora você precisa fazer isso e apenas isso. Coisa que para quem vai fazer o Enem pela primeira vez é assim a melhor notícia do mundo, porque tudo que a gente não aguenta mais é receber 1 milhão de dicas, 1 milhão de orientações que a gente não consegue aplicar porque não tem intimidade com a prova, porque nunca fez aquela prova. Definitivamente não tem coisa mais difícil do que dar o primeiro passo, e a gente dar o primeiro passo da forma certa é algo que vai garantir com que os outros passos sejam dados. Porque se eu começo a estudar a redação, nunca fiz o Enem, vou fazer pela primeira vez, eu começo estudando as competências, por exemplo, eu vou saber sobre como a redação é corrigida, mas eu não sei fazer uma redação, entendeu? Então fica tudo muito teórico, tudo muito hipotético, ou o que eu chamo de blá 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 da redação. Então a primeira coisa que você precisa é dominar estrutura. O que você vai fazer agora? Eu gravei uma aula para te explicar a estrutura da redação do Enem por meio de modelos prontos, que já é assim, outro insight que eu nem ia te dar aqui hoje, porque hoje eu só posso dar um. É para você focar na estrutura. Mas você vai fazer isso por meio dessa aula, que eu deixei aqui embaixo para você. Se você vai fazer o Enem pela primeira vez, você vai deixar um like aqui embaixo. Se você vai fazer e não é pela primeira vez, você vai deixar um like aqui embaixo também. E assim, foco na estrutura e ponto! Vem 900 mais. Feito? Então feito. Um beijo e até a próxima.